E o segundo passo é abaixar a frequência cerebral. Exatamente. Olha só que interessante. Quando você tem um conflito, quando você tem uma conclusão, quando você tem um processo emocional fixo ali na sua mente, você acaba tendo uma atividade cerebral num determinado nível, né? Vamos botar aqui 5, 10 Hz, 20 Hz de atividade cerebral. E o que acontece? Para você mudar de percepção, para você enxergar de uma forma diferente, geralmente isso acontece quando você tem uma queda na frequência cerebral. Quando você está num estado basicamente meditativo, num estado de quase dormir, né? Lembra quando a gente deita assim? A gente está meio que acordado e meio que dormindo, sabe? É um estado profundo de relaxamento. Neste momento, quando acontece esse estado cerebral, você deixa de fixar a sua mente no seu conflito. Você deixa de olhar fixamente para aquilo que você não gosta, para aquilo que você rejeita, para aquilo que você não aceita. Então, quando você tem essa atividade cerebral muito acelerada, isso acontece quando? Quando você está remoendo muito o problema, quando você está refletindo muito sobre o problema, você está pensando muito sobre o problema, né? E muitas vezes eu tenho certeza que você na sua vida, em momentos que você estava tranquilo, né? Você estava lá, de repente, lavando a louça, você estava lá assistindo uma televisão, de repente, nossa, é assim que eu vou solucionar o problema na escola, é assim que eu vou solucionar o problema no trabalho. Eu tenho certeza que já aconteceu com você essas situações que vêm de dentro, né? De repente, do nada, te surge uma ideia. Nossa, que sacada! Tive agora uma sensação de que eu tenho que fazer isso na minha vida. Já aconteceu isso com você? Então, isso acontece porque você abaixou a sua frequência cerebral, né? Você deixou o seu cérebro um pouco distante daqueles processos, daquele momento estressante, daquelas conclusões que geram o estresse para o seu cérebro. Porque quando isso acontece, a nossa mente ela fica tão presa, tão ligada, né, a esse processo, né, de conflito, que ele acaba ficando como se fosse uma hipnose. A pessoa fica hipnotizada naquela verdade. Então, para mudar desse jeito, é muito mais difícil. Não que não ocorra. Então, tem pessoas, sim, que ressignificam pensando, lendo, mas a maioria, ela acontece com muito mais facilidade quando a pessoa está sob um estado mais lento. E aí, por isso que é importante você fazer uma indução para fazer um processo de ressignificação. Você precisa fazer com que a pessoa ela entre num estado cerebral muito mais relaxado, muito mais calmo. Por exemplo, você pode pedir para ela fechar os olhos, para ela respirar de forma lentamente, você pode pedir para ela lembrar de algo gostoso na vida, mas principalmente entrar num estado de relaxamento, né? Como se fosse um estado meditativo, onde a pessoa começa a colocar, por exemplo, o foco na respiração, né? E ela percebe aquilo, então ela vai abaixando, os pensamentos vão ficando mais de lado, as conclusões vão ficando mais de lado, e ela vai focando só na respiração, então ela vai tendo um estado mais calmo. Então você pode também utilizar, né? E eu já utilizei muito em alguns clientes também, estímulos externos, como por exemplo aromaterapia, óleos, né? Alguma coisa, acupuntura, né? Massagem, terapias manuais que induzem o relaxamento. Eu uso muito as terapias manuais que induzem o sistema nervoso parasimpático. E quando a pessoa está sobre um relaxamento maior, aí eu começo a técnica de ressignificação. Por quê? Eu percebi na prática que isso facilita demais as mudanças de percepção. A pessoa consegue enxergar assim de uma maneira, nossa, totalmente diferente, de uma forma muito mais rápida do que você só remoendo o problema. Por isso que abaixar o nível cerebral, de atividade cerebral dos teus clientes é um ponto importante, mas que ninguém pensa sobre isso. Eu tenho certeza que ninguém te falou sobre isso, ninguém disse isso para você,
E se disse, eu tenho certeza que você deixou passar de lado, porque é algo muito simples. E a gente acredita internamente que para mudar a mentalidade são coisas muito complexas, né? Que um processo de ressignificação é algo muito complexo. Eu já passei por isso. Eu já fiz um monte de curso tentando buscar essa forma correta de fazer um processo de ressignificação, porque deve ter uma fórmula mágica, né? Mas eu vi no meu atendimento, no dia a dia, na prática, o que realmente funciona e o que realmente não funciona.